Vou te convidar a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós fizemos a leitura dessa carta na semana passada e nós leremos hoje, novamente, apenas 3 versos. Efésios capítulo 2. A nossa leitura dos versículos 8 a 10 da palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, nós leremos os versículos 8 a 10 do texto sagrado. E, feita a leitura, coloque-se diante de Deus para que oremos ao Senhor, pedindo graça para instrução, iluminação para interpretar a palavra de Deus para o nosso dia, para a nossa vida. Está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos ao Senhor, pedindo para que Ele fale ao nosso coração, para que Ele tenha toda a nossa atenção, toda a atenção, todo o nosso coração e mente voltado para Ele nessa manhã. Deus Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. A nossa fraqueza sempre está diante de nós, somos feitos do pó. E são muitas as distrações, as preocupações, que elevam o nosso pensamento de um lado para o outro, nosso coração de um lado para o outro. Sem falar da nossa condição natural de pecador, que nos impede de ouvir, de ver, e até mesmo de falar, de proclamar o que é verdadeiro. Então, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, na unção do Espírito, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, abre também, Senhor Deus, os meus lábios neste momento, para que seja a palavra do Senhor proferida, anunciada aqui nessa manhã, e o Teu nome seja honrado e glorificado, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, agora no mês de agosto, a gente está experimentando 2 momentos de série de mensagens, tanto pela manhã quanto pela noite. Nas nossas manhãs de domingo, estamos com uma série de mensagens de missões, mês de agosto. Agora, dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 166 anos no Brasil. E como nós temos em mente que Ashbel Green Simonton, quando chega no Brasil, ele chega depois do Brasil já ter experimentado algum tipo de catequese, algum tipo de ensino. Os jesuítas haviam chegado aqui primeiro, então ele chega aqui com a intenção de trazer as boas novas a partir da visão reformada. A gente hoje, nos nossos dias, 2025, tem um Brasil catequizado pela relativização das coisas. O mundo vê as coisas de forma relativa. Isso fez com que a Bíblia deixasse de ser autoridade. Isso fez com que homens se tornassem o centro, e por se tornarem o centro, não é mais a graça, é o próprio homem que vai em busca da sua salvação, é ele que vai em busca do seu progresso, do seu desenvolvimento de fé. Então, Bíblia, como nós vimos, foi deixada de lado, a graça de Deus foi deixada de lado, e como nós estamos no mês de missões, nós entendemos ser fundamental trazer de volta esses assuntos e falar disso para o nosso tempo, para os nossos dias, e por isso nós temos falado e sonhado com essa série de mensagens. O problema dos nossos dias é chamado pluralismo.
E é preciso a gente diferenciar o pluralismo que nós temos hoje. Quando a gente fala de pluralismo, a gente está falando de muitas formas de visões, muitas maneiras de enxergar o mundo. A cultura é plural. E aqui a gente vai fazer uma diferença entre cultura e religião. A cultura plural significa uma cultura como o Brasil, cheia de maneiras de enxergar o mundo. E isso é natural para as culturas. A gente vê a diversidade de pensamento, de ideias, diversidade política, diversidade de comportamentos, tudo isso faz parte da cultura. E a gente vê também hoje o pluralismo religioso, o que significa dizer que existe uma diversidade religiosa também na nossa nação. Existem muitas formas de enxergar o que é a fé. O pluralismo religioso é a crença de que toda forma religiosa é legítima. Toda forma religiosa é legítima. O que significa dizer que nós não discutimos mais o que é verdade e o que é mentira dentro da religião. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um crê da sua própria forma. Isso é o relativismo. Essa é uma cultura relativista, onde cada ser, cada indivíduo define para si o que é a melhor forma de enxergar ou a melhor forma de crer. Isso, então, é uma maneira da gente abrir mão da Bíblia como autoridade para a nossa vida, porque aí se torna apenas fé na fé. Eu acredito da minha maneira, eu acredito com base nas minhas experiências, e a Bíblia já não se torna mais o padrão para ensinar acerca da fé. Então, considerando que o Brasil é um país de pluralidade religiosa, ou seja, um país que acolhe toda manifestação de fé como legítima, inclusive a de cada uma pessoa sentada no banco, cada um pode crer no que bem entende, e que a nossa própria compreensão de fé, ela foi preenchida por conceitos relativos, tornou-se muito importante a gente falar sobre a fé. Não a fé, qualquer fé, falar sobre a fé salvadora. Por isso, a gente tem como tema dessa mensagem, somente a fé salvadora. É preciso distinguir, definir o que é fé. Porque a fé ensinada na Bíblia tem sido confundida. Ela tem sido confundida com intuição. Pessoas fazem ali o seu jogo de azar, a sua fezinha, com base na sua intuição, de que vai dar esse número, vai dar esse bicho. E as pessoas pensam que isso é fé. As pessoas acham que a conspiração ao seu favor é fé. Quando tudo está dando certo, é por causa da fé, da minha fé. Isso não é a fé bíblica. As pessoas confundem fé hoje com força. Força para superar um desafio. Já viram aquela expressão? Foco, força e fé. As pessoas entendem que ter uma força para superar um grande desafio, uma enfermidade, um problema no trabalho, isso é fé. As pessoas pensam, no nosso contexto, que fé é aquela força para realizar um sonho, para realizar uma grande obra, um grande feito. Isso é fé, dentro do nosso contexto. Ou então, confundem fé com poder. Poder, por exemplo, contra as forças do mal, como se a gente vivesse dentro de uma batalha espiritual e a gente precisasse lutar contra essas forças. Daí você vai ver um apego, por exemplo, aquela questão da Bíblia aberta lá no Salmo 91 dentro de casa para espantar mal olhado, ou então um santinho lá, ou um olhinho pendurado no carro para ninguém bater no seu carro, ou para ninguém colocar inveja no seu carro, ou na chave da sua casa. Coisas desse tipo são atribuídas, assimiladas à ideia da fé. Então, a gente quer aqui considerar que existe fé salvadora, o que é ensinado na Bíblia Sagrada. E a gente precisa distingui-la
de engano e idolatria. Porque tudo isso é engano e é idolatria. A fé na Bíblia é a fé na verdade. Quando a Bíblia fala de fé, quando aparece para nós tanto a palavra pistis no grego, que significa fé, ou amã, que a gente tem no hebraico, que a gente também traduz por fé, a gente está falando de fé em Deus, fé na verdade. O que significa dizer que qualquer outro tipo de confiança, qualquer outro tipo de crença na Bíblia é chamado de idolatria. Você faz uma pergunta para alguém, qualquer pessoa do nosso contexto social, pergunte o seguinte: o que é fé para você? Está muito clara a definição na mente das pessoas. Fé é a gente acreditar em alguma coisa. Sim, a gente acredita, mas nem tudo que a gente acredita é verdade. Não é verdade isso? Nem tudo que você crê é verdade. O que significa dizer que a crença em alguma coisa que não seja a verdade, que seja relativo, é idolatria. É pecado, portanto, diante de Deus. Então é preciso ensinar e falar à igreja, ao povo do século 21, 2025, que somente a fé salvadora possui características particulares daquilo que a Bíblia ensina, diferente de intuição, de força e poder ou qualquer outra imaginação. Então, para diferir a fé salvadora, nós falaremos de três aspectos particulares da fé salvadora. Em primeiro lugar, a gente vai ver que somente a fé salvadora depende exclusivamente da Bíblia. Anota isso. Grava isso. Somente a fé salvadora depende da palavra de Deus. Idolatria não precisa da palavra de Deus. Você pode acreditar naquilo que você experimentou, você pode acreditar naquilo que te disseram, mas se aquilo que você experimentou e aquilo que te disseram está em desarmonia com as sagradas letras, isso não é a fé salvadora. Não é a fé salvadora. É engano, é idolatria, é erro do seu coração, é erro da sua interpretação. A gente pode sentir coisas e interpretá-las errado. Isso é a condição da natureza pecaminosa. O texto de Efésios capítulo 2 diz: vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Então qualquer coisa que um pecador sente, ele pode interpretar de maneira equivocada. Isso não é a fé salvadora. Se não está em harmonia com o texto bíblico, se não está em harmonia com a doutrina das sagradas letras, é erro, é engano. Então, somente a fé salvadora depende exclusivamente da palavra de Deus. A fé salvadora só pode ser operada a partir da pregação da palavra. Romanos capítulo 10, a gente tem o ensino do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer, dos versículos 9 a 17, acerca da salvação pela fé. Paulo está falando de salvação do homem. Ele está falando da salvação por meio da fé. E como é que isso pode ser operado, conforme Paulo ensina no texto de Romanos 10, 9 a 17. Ele vai dizer que a salvação pela fé, ela depende de quê? Ouvir. E ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. A fé salvadora só vai ser operada no seu coração pela pregação da palavra de Deus. Não existe outra maneira de um pecador ser salvo, senão por meio da pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está desenvolvendo doutrina e está ensinando-nos desta forma. Está mostrando para a gente que o homem, ele é salvo pela fé por ouvir a palavra de Deus. Agora, veja que
Deus escolheu, eu conversava sobre isso pela manhã com a Letícia. Deus não quis falar com a gente por meio de um dicionário, certo? Do tipo, fé, e a gente tem a definição. Do tipo, Deus, e a gente tem lá uma definição. Deus escolheu falar conosco por meio de história. Contando história, revelando-se na história e por meio de história. A gente tem, por exemplo, aqui o conceito em Paulo, capítulo 10 da carta aos Romanos, mas a gente tem essa história em Gênesis. Gênesis capítulo 12, veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo, sai da sua terra, da sua parentela. Abraão ouviu Deus falar. Então, as escrituras vão mostrar para nós, depois disso no capítulo 12, Abraão levantando o altar e cultuando ao Senhor. Qual é o nome do que está acontecendo com Abraão? Resposta à fala de Deus, fé. Ele acolheu como verdade, ele acolheu como verdadeiro aquilo que Deus falou. Então, a sua conduta foi moldada por aquilo que ele creu. Ele confiou na verdade, ele confiou na palavra. E tendo confiado na palavra, ele saiu da sua terra, ergueu um altar. Capítulo 15 de Gênesis, veio a palavra do Senhor, versículo 1. Versículo 6 está escrito, então, creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. Primeiro veio a palavra, depois a fé que justifica, a fé que salva. Não existe salvação senão por meio da palavra de Deus. Daí o texto de Hebreus, capítulo 1, quando o autor de Hebreus vai nos ensinar dizendo que Deus falou no passado de muitas maneiras, mas agora Ele fala por meio do seu Filho. Não existe salvação senão por meio da pregação de Cristo Jesus, senão por meio da exposição da palavra. A gente tem Deus falando, veio a palavra do Senhor, a gente tem Abraão crendo no Senhor. Isso é resposta do pai da fé. Abraão erguer um altar, Abraão crer no Senhor, é apenas resposta de uma iniciativa divina. Precisa Deus falar ao coração de um pecador, portanto, por meio da sua palavra, para que ele tenha uma resposta genuína da salvação. A fé salvadora, ela é encontrada no homem que responde, portanto, à palavra de Deus. Um teólogo do século XIX, Karl Barth, ele vai dizer que nós só temos o livro dos Salmos porque Deus primeiro falou com homens. Perdão, Klaus Westermann fala isso. A resposta do homem nos Salmos é porque Deus primeiro falou. Porque Deus primeiro falou, então o homem creu, e o homem então lamenta diante de Deus, louva o nome de Deus. A gente só tem um livro dos Salmos porque Deus primeiro falou. É resposta do homem diante de um Deus que fala a partir da sua palavra. Agora, quando é que você encontra a fé salvadora no homem então? Quando é que você vai achar a fé salvadora na sua vida? Você vai encontrar a fé salvadora na sua vida quando você entender que o seu arrependimento é sincero, que a sua obediência a Deus não é um fardo, mas é uma alegria. A obediência a Deus te dá prazer, como a gente vê o salmista falar, que ele tem prazer na lei de Deus. Você vai encontrar a fé salvadora na sua vida quando você perceber a conversão genuína dos seus atos. Você vivia e fazia aquelas coisas deliberadamente, agora não. Existe uma conversão, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Isso é fruto da fé salvadora. É o homem natural, respondendo à palavra de Deus espiritualmente. É o homem que é transformado pelo que a Bíblia diz. É o homem que vai viver
Pela fé, como a gente viu aqui o Gustavo lendo logo mais cedo. O homem que vive pela fé é o homem que responde à lei de Deus. Pelo Espírito, pelo poder do Espírito, a palavra de Deus. Então, necessariamente a fé salvadora é aquela que responde à palavra de Deus. Não existe, portanto, fé salvadora sem Bíblia. Tudo pode ser um engano na vida de quem vai à igreja ou deixa de ir. Porque tem muita gente em casa dizendo: eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Eu tive uma experiência com Jesus. E aí quando você confronta a Bíblia com experiência, a pessoa fica com a experiência. Isso não é a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que responde à lei, responde à palavra de Deus. A fé salvadora caminha com a palavra de Deus. Em segundo lugar, somente a fé salvadora depende exclusivamente da graça de Deus. Se em primeiro lugar a gente viu que ela depende exclusivamente da palavra de Deus, não pode existir fé sem a palavra de Deus. Em segundo lugar, a gente aprende que a fé salvadora depende exclusivamente da graça de Deus. É o que o texto de Efésios nos diz. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé salvadora. Não é intuição, não é força, não é poder. A fé salvadora, que é um dom de Deus. Ou seja, é um presente. Deus te dá, Deus concede, é graça, depende de Deus e não do esforço humano, como a gente vê no versículo 9, quando diz: não pelas obras para que ninguém se glorie, não pelo seu esforço para que você não chegue aqui diante de mim exaltado. Todo homem que vai comparecer diante de Deus, vai comparecer diante de Deus de joelhos dobrados, com a cara no pó. Somente a fé salvadora depende exclusivamente da graça de Deus, porque o homem se dobra diante do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Então não pense você, membro de igreja, que você vai se apresentar diante de Deus com os seus cânticos, com os seus feitos, com as suas atividades, com as suas programações. Você vai se apresentar diante de Deus porque Ele te deu um presente. Ele te deu a fé, Ele te concedeu a graça de poder responder positivamente à lei dEle. Então não há ninguém que se glorie, que se exalte diante de Deus. O nome disso na teologia é semen fideis, ou seja, semente da fé. O que nós ensinamos, o que nós aprendemos com a teologia é que somente a fé implantada no interior do homem pode fazer com que o homem responda positivamente aos desígnios de Deus. Então Deus implanta no coração esse presente, o dom dele, a fé salvadora, a fim de que o homem possa responder a Deus positivamente. Então, essa é a nossa dependência de Deus. Não é por força e nem por poder, mas é pelo Espírito Santo. É por Deus querer agir, é por Deus tomar uma iniciativa, é por Deus querer o seu coração como uma terra para florescer, para dar o fruto do Espírito, que Ele planta a semente da fé, a fim de que você possa responder com o fruto do Espírito. Dependência dessa semente nós temos, e o cultivo dela se dá por meio da palavra, se dá por meio da doutrina. A gente vai ver alguns exemplos na história da Bíblia. Como eu disse, Deus não ensina essas coisas com um dicionário, definindo tudo isso para a gente. Ele ensina com história. Então quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 8, você vai ver lá no livro de Atos a história de Simão, o mago. A Bíblia diz que Simão, o mago, ele abraçou a fé.
Não apenas abraçou a fé, o versículo 13 vai dizer que ele também foi batizado. Ele ouviu a pregação do Evangelho. O evangelista Filipe, ele avançava pregando o Evangelho em Samaria e ouvindo a pregação da palavra, Simão, o mágico, abraçou a fé, foi batizado, mas quando a gente chega, por exemplo, no versículo 19 e 20, a gente vai encontrar esse homem querendo comprar o dom de Deus. E aí a resposta do apóstolo Pedro é que ele seja maldito com o dinheiro dele por querer comprar de Deus um dom. Deus não vende fé para ninguém. Deus não negocia o dom precioso para salvar o homem com ninguém. Ele não vai conceder essa semente por causa do esforço, por causa do seu dinheiro, por causa dos seus dons, por causa dos seus talentos, por causa da sua bondade, porque você é bonzinho, porque você se julga melhor do que o pastor, melhor do que o crente que está na igreja, melhor do que fulano ou ciclano. Deus não vai te conceder essa semente por causa disso. Ele não negocia com ninguém. Ele não vende a semente da fé. Ele dá graciosamente aos seus amados, aos seus escolhidos. Então é somente pela graça. Somente pela graça. Ninguém pode adquirir o dom de Deus com dinheiro, com talento. Isso significa dizer que existe quem abrace a fé cristã e até seja batizado, mas não tem a ver com abraçar a fé e ser batizado. Tem a ver com Deus mudar a natureza. A natureza que Paulo descreve em Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 28. Rebelde. Essa é a condição natural do homem, rebelde à lei, aos princípios e aos valores de Deus. Então, a gente vai ver a diferença na história. Lembra que eu disse, Deus vai nos ensinar com a história? A história de Lídia, gente. Atos capítulo 16, versículo 14. O texto vai dizer que Deus abriu os olhos de Lídia, para que ela pudesse entender e crer. E crer no Evangelho. Essa é a semente da fé. É Deus produzindo a fé salvadora na vida do homem. Isso é total dependência, gente. É iniciativa divina, não do homem. Então, a fé salvadora não tem nada a ver com o seu esforço, com o seu progresso, com o seu desenvolvimento. A fé salvadora, ela depende exclusivamente da palavra de Deus, daquele que fez todas as coisas a partir do nada. A fé salvadora depende exclusivamente da graça de Deus. Então não é porque quem quer, por quem corre, mas é por Deus conceder graça. Somente assim. A fé salvadora é iniciativa de Deus. E em terceiro lugar, somente a fé salvadora une pecadores a Jesus. É o que o versículo 10 diz a nós. Somente a fé salvadora une pecadores a Jesus. Não existe união com Deus, senão por meio da fé em Jesus. Não existe paz com Deus, senão por meio da fé em Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo, escrevendo a respeito da fé salvadora, a respeito da justificação pela fé, ele vai dizer que pela fé em Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Não existe outra maneira de eu ter um relacionamento com Deus, senão por meio da fé em Jesus Cristo. O versículo 10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus. Isso aqui é significativo para a teologia. É significativo para o nosso entendimento. Criados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17, como a gente mencionou, diz que a nossa fé, ela vem pela pregação
da palavra, qual é a pregação? Qual é o conteúdo da pregação? Deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer o que não é. Não é seja feliz. Você é a coisa mais importante para Deus. Não é do tipo, você vai ter vitórias, você vai ser um vencedor, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, você vai realizar todos os seus sonhos. Não é isso. O conteúdo da pregação salvadora é o Evangelho de Jesus Cristo. Se você fizer a leitura de Atos dos Apóstolos, leia como um livro de história, gente. Leia como um livro de história e perceba o conteúdo da pregação de Pedro no capítulo 2. Ele vai falar de Jesus. E depois ele convida ao arrependimento e batiza mais de 3.000. Não é assim? Olha o capítulo 10, qual é a pregação de Pedro para Cornélio. O conteúdo da pregação de Pedro é Jesus Cristo, convidando pecadores ao arrependimento, a fim de que, arrependidos, confessem os seus pecados e sejam batizados. E ele vai batizar Cornélio, os da casa de Cornélio. Olha o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo, quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 16, quando ele está dentro de uma cadeia, um grande terremoto acontece, um guarda está pronto para se matar, ele diz, calma, não atente contra a sua própria vida. Aquele guarda pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele responde, crê no Senhor Jesus. O conteúdo da mensagem, o conteúdo da pregação é Jesus Cristo. Somente a fé salvadora depende, somente a fé salvadora é que vai unir as nossas vidas a Jesus Cristo, que é por meio da fé na pregação em Jesus, que nós teremos paz com Deus. Paulo, no Areópago, capítulo 17 de Atos, o conteúdo da pregação dele não é outro, é a morte e a ressurreição de Cristo. E é o convite ao arrependimento, a fim de que o homem seja notificado da sua condição de pecado, se arrependa e viva para Ele. Meus irmãos, o Antigo Testamento aponta para o Messias. A palavra Messias no Antigo Testamento é a mesma palavra que no Novo Testamento vai ser traduzida por Cristo. Cristo Jesus, criados no Messias, criados em Jesus. A fé salvadora, o Antigo Testamento aponta para a semente de Deus, o Filho de Deus. Todas as coisas do Antigo Testamento convergem para a pregação do Evangelho de Jesus. O Novo Testamento, por sua vez, é sobre Ele, é tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o conteúdo da mensagem, é sobre Ele que você precisa aprender. É sobre Jesus Cristo que a gente precisa buscar entendimento. Aprender mais dele para nutrir esta fé salvadora, a fim de que a nossa resposta diante de Deus seja uma resposta de crentes. Deixa eu mudar a minha fala. Que a nossa resposta não seja de crentes, que crente até o diabo é. Que a nossa resposta seja a de cristão. Como quem crê no Senhor Jesus Cristo e o segue, vive de acordo com os seus ensinamentos. A gente precisa aprender dele, mais dele, e amar segundo o ensino dele. Então, Jesus é o conteúdo da pregação, ele é o objeto da fé salvadora. Não existe fé, senão a fé cristã. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. E quando eu digo isso, queiram entender, não estou sendo tolerante, não estou sendo inclusivista. Eu preciso falar aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, e só em Jesus você tem vida e vida eterna. Não existe outra maneira. Isso é a exclusividade para o reino de Deus. A porta é estreita, não é larga. É só por meio dele.
Ele é o conteúdo da mensagem. Então não adianta a intuição, não adianta a experiência religiosa. Estas coisas todas podem ter valor se você lê-las a partir das Escrituras, se você interpretá-las a partir das Escrituras. A mensagem é sobre Ele, é sobre Jesus, convidando pecadores ao arrependimento e ao batismo, a pública profissão de fé, a uma vida pela palavra de Deus. Agora, por que somente a fé salvadora une pecadores a Jesus? Porque todo o conteúdo do ensino de Paulo que nos conduz à fé diz respeito à adoção, justificação, redenção e salvação. Isso você encontra na doutrina apostólica. Isso você encontra na doutrina da fé. Se você quiser, anote isso. A adoção por quê? Porque por meio de Jesus, você recebe o direito de ser herdeiro com Ele, herdeiro das promessas eternas, das promessas de Deus. Somente por meio de Jesus você é adotado como filho de Deus e tem promessas de herdar as bênçãos designadas a Jesus. Somente por meio de Jesus você é justificado, o que significa dizer que não existe outra maneira de você entrar num relacionamento com Deus, um relacionamento de paz. Por quê? Porque nós fomos separados de Deus, e para eu me apresentar diante de Deus, eu preciso ser justificado. O que significa dizer, eu chegar então diante de Deus, como se Deus, como um juiz, perguntasse, por que você está aqui? E eu dissesse a Ele, não Senhor, fiz coisas boas. Não, eu estou aqui por causa do sangue que foi derramado em meu favor. Eu estou aqui porque o corpo de Jesus foi moído no meu lugar. Então, por causa da morte de Jesus, eu fui justificado, Senhor, para ser recebido na sua presença. É somente por meio de Jesus. Somente dessa forma eu sou unido a Deus, unido à presença de Deus. É somente por meio de Jesus que eu tenho a redenção, porque a morte de Jesus, ela assegura o resgate da minha condição de escravo, escravo da minha natureza pecaminosa. Lembra dos antigos no Egito, quando eles foram resgatados? Essa é a ideia. Jesus Cristo, com a sua morte, está resgatando pecadores, o que nos assegura o resgate, o livramento da escravidão dessa condição de pecado. E por fim, a salvação, meus irmãos. Quando a gente fala de salvação por meio de Jesus Cristo, a gente tem uma perspectiva abrangente, escatológica, porque nós somos salvos no passado, no presente e no futuro. A salvação, ela abrange um todo, é escatológico. A obra de Jesus Cristo, ela te salva do seu passado. A obra de Jesus Cristo te salva do presente. A obra de Jesus Cristo te salva do futuro. O que está reservado para todos os pecadores no futuro é o juízo, é a ira de Deus. E por meio do Cristo crucificado, nós somos justificados, salvos desse juízo, salvos dessa ira. E aí eu concluo com a leitura de Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala dessa união com Cristo. Capítulo 8, primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, como a gente viu lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 10. Criados em Cristo Jesus. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mediante a fé, o dom de Deus. Capítulo 8, versículos 31 a 35. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
estamos herdando o que pertence ao bom Filho de Deus, a Jesus. Isso é graça. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que Deus une em Cristo não pode ser separado. A adoção, a justificação, a redenção, a salvação, a união com Cristo, o fato de Deus criar as nossas vidas em Cristo Jesus é irrevogável. Ninguém pode separar aqueles que estão em Cristo. Nada pode separar alguém que foi unido a Cristo pela fé salvadora. Veja que quem abraça a fé, como Simão, o mago, sair aqui na porta e ouvir uma palavra dura de um irmão, é motivo para não voltar mais para a igreja. Sair ali na porta e ter algum tipo de conflito, algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, é motivo para se afastar do reino de Deus, para se afastar da igreja. Eu quero dizer, essas pessoas não estão sendo separadas de Deus e de Cristo. Elas já eram. Nunca foram unidas. Porque quem é unido a Jesus Cristo não pode ser separado dele. É isso que a Bíblia diz. A fé salvadora, ela nos une. Ela nos faz perseverar, caminhar com Cristo e em Cristo, como novas criaturas, em boas obras que Deus, Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Os versículos 38 e 39. Essa é a confiança que a gente tem que ter, como Paulo tem. Não porque Paulo é maior do que você, não porque Paulo é mais crente do que você, porque Paulo recebeu a mesma semente. A semente da fé foi implantada no coração de Paulo, como também é implantada no seu. Olha a convicção de Paulo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. O que Paulo está falando na igreja de Éfeso é que mediante a fé, pela graça, Deus salvou pecadores. Ele inseriu pecadores em Cristo e ninguém pode separar. A fé salvadora é diferente de tudo que se diz ou de que se crê fora das Escrituras. A fé salvadora, ela é guiada pelas Escrituras, ela é movida pelo Espírito. É graça, meus irmãos. E isso precisa ser gritado em alto bom som para este mundo, porque há muita gente se perdendo e se enganando com aquilo que não é fé, com aquilo que é idolatria e é engano, mas não é a fé bíblica. Que eu e você sejamos proclamadores da boa doutrina, da fé que depende de Deus para ser implantada, para ser nutrida, para ser desenvolvida pelo Espírito e pela palavra. Que eu e você sejamos alvos dessa semente, alvos do Espírito, para que Ele possa regar, nutrir a boa palavra de Deus no nosso coração. Como diz Luiz Berkoff, a fé genuína, ela tem sede no coração e raízes na nossa conduta. As pessoas veem a nossa fé, que brota daqui,
que brota do íntimo, que nos faz viver com alegria na presença de Deus. Quero orar com você, se você pudesse, coloque de pé. Somente a fé salvadora, para a glória de Deus. Deus Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a semente que foi lançada no nosso coração um dia, se de alguma maneira os espinhos têm de alguma maneira tentado sufocar, a gente roga ao Senhor, a gente suplica ao Senhor, deixa crescer, Senhor, para frutificar. Se Satanás tem assediado, tentado roubar a palavra pregada do nosso coração, repreenda-o em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, para que a palavra possa crescer e frutificar em nossa vida. Nós te pedimos, Pai, para que as tentações, as paixões, as dificuldades que existem nesse mundo, não sufoquem a alegria de ter a palavra, não atrapalhe o crescimento e o desenvolvimento dessa fé. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, que o teu Espírito possa produzir, e a tua comunidade, a tua igreja, o teu povo possa dar fruto, para o louvor da glória do teu nome. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, povo de Deus, cujo coração foi implantada a semente da fé salvadora, até que o Senhor Jesus venha. Amém.